Olá, pessoal. Marcelo Neto aqui e vamos para a nossa próxima aula de continuação de cinemática 2D, movimentos circulares. Bom, movimentos circulares a gente encontra em todo lugar. Pode ser numa roda gigante de um parque de diversões ou um loop de uma montanha-russa, os modelos antigos do nosso sistema solar, nossa Via Láctea ou no projeto de uma rodovia, a gente encontra movimentos circulares em todo lugar. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à descrição das funções horárias na cinemática e a gente vai analisar primeiro o chamado movimento circular uniforme, o MCU, vamos descrever as funções horárias na cinemática do MCU e depois a gente vai passar para o movimento circular uniformemente variado, também dando a descrição das funções horárias na cinemática do MCU-V. Bom, o que é o movimento circular uniforme? Para a gente explicar, para a gente entender bem o que é o MCU, eu pedi a ajuda de duas pessoas. Essa pessoa aqui, para fazer aquela brincadeira onde a gente gira o braço muito rápido, parece que o braço vai ser arrancado fora, e o nosso querido amigo Strobo, que já nos ajudou nas aulas anteriores, e ele vai ajudar novamente a analisar o movimento. Então, o Strobo, vocês sabem que ele pisca os olhos muito rapidamente, mas sempre em intervalos de tempo iguais. Então, é perfeito para analisar o movimento. E ele fez essa seguinte análise: ele ficou piscando rapidamente de todas as posições e ele gerou essa imagem estroboscópica e ele percebeu que o braço da pessoa tinha deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. E isso, desde a primeira aula de cinemática, a gente sabe que corresponde a uma velocidade constante, porque velocidade é deslocamento sobre tempo, deslocamentos iguais, intervalos de tempos iguais, velocidade constante, mas ele se perguntou, que velocidade? Bom, para calcular a velocidade, a gente sabe que a gente precisa de duas coisas, uma régua, nesse caso aqui um paquímetro, e um cronômetro. Com o paquímetro a gente mede o deslocamento, o quanto o movimento está acontecendo, quanto é o deslocamento em cada quadro da imagem estroboscópica e o quanto passou quando o movimento vai para o seguinte e depois para o seguinte, esse intervalo de tempo também é medido. Então, a velocidade que o Strobo percebeu que era uma velocidade constante, a primeira conclusão dele foi: é a velocidade tangencial, que é o deslocamento dessa bolinha quando passa para a posição seguinte, dividido por intervalo de tempo que durou para ela sair desse ponto e chegar no seguinte. E isso realmente é uma quantidade constante. Ele verificou para dois quaisquer outros pontos, aqui, aqui embaixo, sempre o deslocamento era o mesmo, o intervalo de tempo era o mesmo, velocidade constante. Só que a velocidade tangencial, a gente não pode esquecer que velocidade é um vetor. Então, além desse módulo, que é o tamanho desse vetor vermelho, o tamanho dele é constante, ele, por ser uma velocidade tangencial, a direção desse vetor é constantemente modificada para que ele possa sempre ser tangente ao movimento. Aí veio a pergunta: como a gente pode chamar esse movimento de uniforme se existe uma aceleração? Em outras palavras, a velocidade é um vetor. Um vetor, a gente sabe, desde a nossa aula de vetores, que a gente precisa preencher três parênteses aqui. O último dá a direção do vetor, o do meio dá o módulo, que é o tamanho da seta que você vai representar, e o primeiro é um sinal, mais ou menos, que dá o sentido, se ele vai estar ao longo do unitário ou contrário ao unitário. Então, como pode o movimento ser uniforme e existir uma aceleração ao mesmo tempo? A resposta é: essa aceleração aqui, esse movimento que vocês viram, o satélite percorrendo em torno de um ponto de central, essa aceleração é perpendicular ao vetor velocidade. E nós vamos aprender mais para frente que quando isso acontece, a aceleração ela realmente muda apenas a direção, não muda o sentido, não muda o módulo, muda apenas a direção do vetor velocidade, sempre fazendo com que ele permaneça sendo tangente. Mas então, não pode ser, a gente não pode dizer que a velocidade realmente é uma constante. O módulo é, mas o vetor velocidade não. Então,
que velocidade a gente pode associar realmente uma velocidade que seja constante, em módulo, direção e sentido, ao movimento circular uniforme? Bom, para isso a gente vai fazer a seguinte análise. Vamos deixar essa bolinha aqui dar várias voltas. Vamos deixar ela ficar percorrendo esse movimento. A velocidade, o módulo da velocidade tangencial, que o Strobo mediu, é deslocamento dividido pelo tempo, a gente sabe o seguinte: para a bolinha vermelha dar uma volta completa no círculo, o deslocamento é 2πr. E se a gente chamar o intervalo de tempo que ele demora para dar uma volta completa de t maiúsculo, ele mede o período. Então, você colocando o r aqui em evidência, aparece uma quantidade que é 2π sobre t, que é o que a gente chama de frequência angular. Na verdade, a gente vai chamar de velocidade angular, que está associada à frequência f, que a gente conhece bem, que é uma frequência que é medida em hertz, 1 sobre segundo. A velocidade angular, ela é simplesmente 2π vezes a frequência em hertz que a gente conhece. Será que isso aqui a gente pode chamar realmente de velocidade ou a gente tem que chamar obrigatoriamente de frequência angular? Bom, voltemos aqui. V, que é ΔS sobre ΔT, e isso a gente sabe que é uma velocidade. Ok. Para um deslocamento infinitesimal entre uma posição e a posição seguinte, a variação angular que aconteceu aqui, e levando em conta também o raio desse movimento, você pode descrever o deslocamento ΔS como R Δθ. Essa seta dupla preta é R vezes o deslocamento angular. Então, a gente coloca aqui, no lugar de ΔS, R Δθ, divididos por ΔT, coloca o R em evidência e a gente define uma variação angular em relação ao tempo de ômega. Então, realmente, ela faz um papel de uma velocidade angular. Então, essa é a velocidade que a gente vai dizer que realmente, e ela é medida em radianos por segundo, não é mais comprimento por segundo, é radiano por segundo, e é essa velocidade que a gente vai dizer que se conserva. Para isso, a gente vai recordar coordenadas cilíndricas em 3 dimensões da seguinte forma. Como a gente precisa de uma direção para a velocidade angular, então a gente tem que ver o seguinte: quais os vetores unitários que eu tenho à disposição para escrever a velocidade? Bom, primeiro, o que são coordenadas cilíndricas? Bom, é o seguinte: imagina que você tem um círculo aqui no plano XY, e aí você simplesmente traça retas paralelas verticais e você fez um cilindro. Ok. Coordenadas cilíndricas são o seguinte: qualquer ponto pertencente aqui à superfície do cilindro, você pode escrever em termos de um unitário radial, radial ao círculo, um unitário tangencial, tangencial ao círculo e um unitário na direção z. Se você olhar só para o plano XY, a gente consegue facilmente ver que esse unitário radial, a componente x dele é cosseno θ e a componente y dele é seno θ, onde θ é esse ângulo daqui. Então está aqui, o unitário radial está só no plano XY, então a componente z dele é zero, as componentes x são cosseno θ e a componente y é seno θ. O unitário tangencial, se a gente fizer a conta direitinho, a gente vai perceber que a componente vertical dele, a componente y, é cosseno θ, e a componente x dele, repara que ele vai estar apontando para a esquerda. Então, é negativo e é menos seno θ, e, novamente, como ele está no plano, ele tem a componente z zero, igual a zero. E o unitário z, ele é o unitário mais simples de escrever, é o 001, e aqui a gente tem 3 unitários que a gente pode usar como a gente quiser para escrever a velocidade angular. A gente vai definir a velocidade angular como esse produto vetorial. Lembra? Produto vetorial a gente não viu ainda, não recordamos ainda. Isso vai estar na próxima aula de vetores, a segunda aula sobre vetores, mas eu posso explicar rapidamente aqui para vocês. O ômega vai ser um produto vetorial entre um vetor R e um vetor V, onde o vetor R ele está na direção radial, o módulo dele é o raio do círculo. O vetor velocidade, como a gente sabe, essa velocidade é uma velocidade tangencial, então ela tem que estar
orientada na direção do vetor unitário tangencial. O sinal mais ou menos vai depender se ela estiver descrevendo um movimento anti-horário ou um movimento horário. E, por convenção, a gente usa mais para o anti-horário e menos para o horário. O z-chapéu, que é o unitário na direção z, a gente pode conferir que é simplesmente obtido a partir do produto vetorial de R por θ-chapéu. Isso também vai estar demonstrado na aula de vetores que a gente vai providenciar para vocês. Então, a gente percebe o seguinte, usando essas três definições aqui, a gente pode escrever o vetor velocidade. A gente conclui que, como R está na direção R-chapéu e o V está na direção θ-chapéu, um vezes o outro dá Z-chapéu. Esse vetor velocidade angular, ele sempre aponta perpendicular ao plano do movimento, na direção Z. Ou positivo ou negativo, depende se o movimento é anti-horário mais ou horário menos. E o módulo desse vetor velocidade angular, que a gente chama de ω0, ele é simplesmente a velocidade tangencial dividido pelo raio. Agora sim, agora o Strobo está contente. Ele encontrou finalmente uma velocidade angular, que ela é constante não só em módulo, mas também em direção e também em sentido. Agora sim, como a gente pode resumir as funções horárias do MCU? Aceleração angular, a gente não tem, porque a gente sabe que a velocidade angular é constante. Se a velocidade angular é constante, não existe aceleração angular. Então, ela é zero para qualquer instante de tempo. Acabamos de ver que a velocidade angular ela é uma constante, dada por ω0. E então, ela não é nula, ela sai aqui do zero, mas ela não varia com o tempo, ela é uma constante. E como a Camila explicou na primeira aula, se você olhar aqui, isso aqui vale ω0 e isso aqui vale t. Se você calcular a área debaixo desse retângulo aqui, a área debaixo da curva, que corresponde ao retângulo, essa área ela dá exatamente a evolução temporal da função horária angular. Então, como vai ser a função horária angular? O ângulo θ ele vai sair de 0 até 2π, e quanto tempo ele demora para chegar em 2π? T, que é o período. Depois, ele simplesmente volta para o zero, porque o movimento é periódico, e ele sai do zero de novo, até completar 2π novamente, quando der duas voltas, que são 2 períodos, e assim por diante, fazendo essa serra dentada aqui. Esse é o movimento circular uniforme, com essas funções horárias. Não há aceleração, velocidade constante, aqui, velocidade constante, e o ângulo que é linear e periódico com o tempo. Vamos agora à segunda parte da aula, que é o movimento circular uniformemente variado. Agora eu pedi novamente a ajuda de outra pessoa, esse rapaz, para ficar dando piruetas aqui na barra, e novamente chamei o Strobo para analisar o movimento. Então o Strobo, recordando, ele pisca os olhos muito rapidamente, mas sempre em intervalos de tempos iguais, e ele percebeu o seguinte, observações do Strobo, agora ele percebeu que os deslocamentos são diferentes para o mesmo intervalo de tempo. Ou seja, ele percebeu que a velocidade não é constante, a velocidade é variável, e isso sugere para a gente que nesse movimento existe uma aceleração. A pergunta dele novamente é: que aceleração? Então, ele fez a mesma análise que ele já tinha feito anteriormente, ele representou aqui pelas bolinhas, ele falou, vou tentar calcular a velocidade tangencial, depois a velocidade angular, e vamos ver o que acontece. Ele percebeu que quando o rapaz estava aqui no topo do movimento, as imagens estavam mais próximas umas das outras, indicando que a velocidade aqui é menor. Já quando o rapaz desce e passa pela parte de baixo do movimento, ele passa muito rapidamente e as imagens que foram feitas em intervalos de tempo iguais mostram que o deslocamento aumentou. Então, a tendência que o Strobo observou é aqui em cima ele quase para, começa a aumentar a velocidade, por isso que a seta vai aumentando de tamanho, passa por uma velocidade máxima aqui embaixo e ela começa a frear, a seta vai diminuindo até que ela fica bem a menor tamanho possível, exatamente em cima. Conclusão do Strobo,
a velocidade angular, cujo módulo é velocidade tangencial dividido pelo raio, não é constante. Então, existe uma aceleração angular que no MCU era nula, aqui não vai ser mais nula. Então, ele definiu essa aceleração angular como uma medida da variação da velocidade angular em relação ao tempo. O que pode gerar uma aceleração angular? A gente falou de aceleração centrípeta. Vocês lembrem que a aceleração centrípeta não muda o módulo da velocidade tangencial e ela resultou numa velocidade angular constante. E lembra o seguinte, a aceleração centrípeta era sempre perpendicular à velocidade da tangencial. Aqui não, aqui a gente precisa realmente de uma força que não seja perpendicular. A força tem que ser paralela à velocidade tangencial. Isso vai produzir o que a gente vai ver mais para frente. Não se assustem agora, a gente vai definir o que se chama torque. E esse torque ele vai ser o responsável pela variação de velocidade angular. Então é mais ou menos assim. Vamos começar aqui. O movimento é a seta azul, a força é a seta azul e o movimento, a velocidade tangencial é a seta verde. Então você força o movimento para lá, tem velocidade, força voltando, a velocidade acompanha. Isso, como a seta azul é paralela à seta verde, a gente gera automaticamente um torque, que é essa seta roxa paralela à verde claro, sempre, ou paralela para cima ou paralela para baixo. Então, só para adiantar, o que a gente vai precisar para ter uma aceleração angular é simplesmente o torque. Mas então, resumindo mais uma vez as funções horárias do movimento circular uniformemente variado. De novo, agora a gente tem uma aceleração, a aceleração alfa, que mede essa altura aqui. Se você deixar passar um tempo t, como nós vimos, basta calcular a área debaixo dessa curva aqui, a área desse retângulo, essa área vai dar exatamente a variação linear agora para a velocidade angular. Então, alfa é constante, implica para a gente uma relação linear para a frequência, para a velocidade angular. E, de novo, se a gente fizer a mesma análise, a gente obtém um comportamento que é quadrático para a minha função horária para o ângulo, completando, então, as três funções horárias. Alfa constante, ômega de t linear, θ de t é quadrático e, novamente, é periódico. O θ ele demora um tempo t, que é o período, para completar o movimento. Ele vai e volta, como a gente viu aqui, e depois isso se repete. Bom, essa foi a nossa aula de cinemática de movimentos circulares. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer problema é só visitar novamente a aula e a gente se vê daqui a pouco na aula sobre vetores.